Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse espaço. Meu nome é Daniela Mendes. Peço para que inscreva-se, dê like e compartilhe o vídeo. A avó é mãe duas vezes? Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Nós ouvimos frases como a avó é mãe duas vezes, os netos são os filhos com açúcar. E aí, você parou já para pensar se isso é verdade mesmo? Eu tenho estudado há muito tempo as relações familiares, o autoconhecimento, a cura emocional, e eu posso te garantir que essas frases devem ser repensadas, pois elas estão no sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado. E se uma pessoa levar em consideração essas frases no sentido literal, há uma grande chance desses avós destruírem os seus netos e também a família de seus filhos. Como assim, Dani? Eu percebo hoje que há uma grande interferência dos avós na educação dos seus netos. Não estou falando em relação à ajuda. Por exemplo, os filhos trabalham, precisam de algum auxílio dos pais, ou às vezes precisam trabalhar no fim de semana, deixar os filhos com os pais, tá tudo bem. Eu tive uma infância maravilhosa com os meus avós e tenho uma gratidão muito grande por eles. E acho, sinceramente, que os avós agregam muito na vida dos seus netos. A única coisa que precisa tomar cuidado é a interferência excessiva. Vou dar um exemplo. Eu tive um aluno que apresentava muitos problemas em seu comportamento e mandei diversos bilhetes e um dia, a muito custo, a mãe foi conversar comigo porque ela trabalhava bastante e ficava difícil para ela se organizar. Chegando nessa reunião particular, ela comentou algumas coisas, como por exemplo, eu trabalho o dia todo, todos os dias, refiz a minha vida, estou com um outro casamento. E esse meu filho, que é o mais velho, o pai não é presente e eu preciso da ajuda dos meus pais, ou seja, dos avós do menino, para que eu possa me sustentar, trabalhar. E ela começou a chorar logo depois. E ela contou que o seu pai interferia muito na educação do seu filho. Então teve situação, por exemplo, nesses bilhetes que eu enviei na época, ela falou que proibiu o tablet do filho e explicou o quanto que era complicada a situação, tudo. Minutos depois, o avô falou assim: ah, eu que comprei o tablet, você vai poder usar o tablet sim. E essa mulher chorava, porque ela estava numa situação super complicada, ela não tinha dinheiro para pagar uma pessoa, por exemplo, para cuidar do filho, precisava trabalhar, e o seu pai não colaborava na educação desse menino e apresentava sérios problemas no desenvolvimento. Enfim, os avós são maravilhosos, mas não podem contradizer as ordens dos seus pais. Tem que estar conectado, principalmente quando os pais trabalham e precisam da ajuda. Claro que o ideal seria os pais cuidarem de seus filhos, é óbvio, mas por conta de situações financeiras, há necessidade muitas vezes dessa parceria. Avós, vocês são muito importantes. Já tem estudos até que falam quanto que pessoas que foram criadas ou que tiveram convivências, não criadas, né, mas tiveram convivência com seus avós ou tios, são pessoas melhores, mais afetuosas, mas cuidado com o exagero. Eu vi também uma entrevista da Super Nanny, né, antigo, que era um programa, a Cris Poli, falando do quanto que ela recebia mensagens de avós que queriam interferir na educação dos seus netos e percebiam que os seus pais não permitiam, os seus filhos, né, no caso, né, os pais da criança. E elas se sentiam muito incomodadas. Então, cuidado. Avós, vocês são maravilhosos, mas o momento de ser pai e mãe já passou. Então, contribua na oração, contribua com o que os seus filhos permitirem, conviva com os seus netos, ame os seus netos,
mas não interfira. Eu conheço avós que ficam imitando, inclusive, as ordens da mãe. A mãe fala assim: filho, coloca o chinelo. A avó repete: filho, coloca o chinelo. E é a sogra. Então, assim, é muito delicada a situação. Tem que começar a olhar para si, sim, olhar, pensar no seu comportamento e melhorar, porque eu sugiro, né, para muitos avós, pense em você, é um momento que a maioria já está aposentado, vai fazer uma atividade física, vai ter um grupo de amigos, quem sabe até ser voluntário em uma instituição, mas cuidado ao interferir, até mesmo para não destruir a família do seu filho, porque eu já vi casos assim, de homem se divorciar, porque ele tinha uma simbiose tão grande com a sua mãe, que o casamento não suportou, né? A esposa não tentou conversar várias vezes, mas não conseguiu. E hoje esse homem mora com a sua mãe. Então, e daí eles vivem, né? Por exemplo, quando esses filhos vão com o pai, saem a mãe fazendo papel, em vez de avó, fazendo papel de mãe, de esposa do filho, e isso não é bom para ninguém. E eu conheço também muitos netos que na adolescência, principalmente, se revoltam com a sua avó, porque viu muitas cenas dessa avó humilhando a mãe. E outra coisa, cuidado para não ter o neto de ouro preferido. Eu conheço algumas algumas avós que desprezam alguns netos e tem um como preferido. E eu vi também casos desse não preferido ter sido um fracasso na vida. E como é triste, porque ele se sentiu excluído o tempo todo. A nora tentava alertar e essa mulher não se importava. Então, esse jovem, né, que acabou usando droga, teve problemas com obesidade e acabou morrendo depois de ficar muito tempo acamado. Então, é uma história tão triste que como seria bom nunca mais se repetir. Então, avós, ame os seus netos. Eu sei que às vezes tem afinidade mais com um, é normal, como humana, mas tenta não demonstrar isso, porque pode ser um fracasso para esse ser, né, para esse neto que foi desprezado. Então, repense a sua trajetória, saiba da sua importância, mas sai de cena. Valorize a sua própria existência e seja agradável para a família do seu filho, da sua filha. Beijos, até o próximo vídeo.